Tomei uma punhalada de um amigo, expondo um amigo traidor. Pareceu uma influencer pra mim, gente, expondo todo... Eu já assisti esse vídeo. Expondo toda uma situação que ela passou com um amigo dela, um amigo íntimo. E, assim, ele se revelou pra ela, gente, papo de golpe praticamente, papo de golpe. E a coisa vai escalando, escalando, escalando até terminar num barraco, até terminar em agressão física. Então bora lá ver o que aconteceu com essa amizade e assim, como chegou a esse ponto. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para falar de amizades que nos traíram. Amizades traidoras. Mas, gente, assim, ó, o nível do vídeo é uma coisa, assim, de polícia, praticamente. Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Todos os dias. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Lá eu posto o dia a dia para vocês, posto um pouquinho de cada e também os cortes, resumos aqui do canal. Então lá você já vai ver o que tá aparecendo aqui no canal resumido, gente. Então vai lá, me segue, acompanha, que eu posto também o Caleb que acabou de nascer. Então vai lá, dá uma força, TikTok e Instagram. Bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, gente. Essa daqui é a Fabiana.Barros. Ela é uma TikToker, uma influenciadora grande na plataforma. Então ela vai falar de um amigo e o pessoal nos comentários meio que já vai chutar vários vídeos que esse amigo apareceu, entendeu? Então o pessoal que acompanha ela sabe quem é. Então bora lá ver o vídeo dela e ela vai contar rapidinho, ela não vai enrolar não. Um amigo me apunhalou pelas costas e eu vou contar a história pra vocês. Vou chamar esse amigo aqui de João porque eu não vou citar nome. Eu ajudei muito o João. Muito mesmo. As pessoas próximas a mim sabem exatamente do que eu tô falando. Esse amigo tem 3 filhos, um dos filhos era de outro casamento e esse filho de outro casamento acabou adoecendo, uma doença bem grave. João morava no meu apartamento, um apartamento pequenininho de aluguel, e como o filho adoeceu e ele não tinha cabeça pra trabalhar, porque ele trabalhava como corretor, eu cheguei pra ele e falei assim: João, não precisa me pagar aluguel durante todo esse tempo, porque você tá sem cabeça pra trabalhar, seu filho tá doente, vai cuidar do seu filho. Eu não ia cobrar o aluguel atrasado depois, eu simplesmente pedi pra ele não pagar mais o aluguel durante o tratamento do filho. Meses e meses sem pagar aluguel. Uma vez vi João viajando pra praia, curtindo com a família. Eu falei, bom, se ele tem dinheiro pra gastar na praia, então ele tem dinheiro pra voltar a pagar aluguel. Eu falei, oi João, tá tudo bem se voltar a pagar aluguel? Ele falou, não, Fabi, beleza. A situação do filho foi se agravando até que chegou o ponto da gente precisar abrir uma vaquinha. Fiz um vídeo lá no Facebook, fiz uma vaquinha online. Em 5 dias a gente conseguiu o dinheiro completo da vaquinha. Como a gente alcançou o dinheiro da vaquinha, então mandei uma mensagem pro João, falei assim, João, bloqueia a conta, porque esse vídeo viralizou, alcançou vários países e as pessoas que estão assistindo agora continuam colocando dinheiro na conta. Sabe o que o João falou? Não vou bloquear não, porque o dinheiro que entrar mais na conta eu vou tirar a carteira de motorista do meu filho quando ele melhorar, porque é o sonho dele. Já fiquei pé da vida ali, eu falei assim, não, que história é essa? O dinheiro é pro tratamento, cancela a conta. Ele não quis cancelar, então o que eu fiz? Fui lá no Facebook, excluí o vídeo. Como vocês puderam perceber, o golpe já começou aí, eu devia ter ficado atenta, mas eu não fiquei. Na época eu morava num apartamento que era uma cobertura. Me mudei desse apartamento e vim morar na casa que eu moro hoje. João chegou pra mim e falou assim, Fabi, você alugaria a sua cobertura pra mim? Como ele é corretor, ele trabalha dentro de condomínios, então era mais fácil pra ele morar dentro do apartamento que tem uma cobertura, porque ele conseguiria trabalhar lá dentro alugando um apartamento, vários apartamentos para os novos moradores. Ele morou nessa cobertura por mais ou menos 5 anos. Sempre atrasava o aluguel, mas mesmo atrasado, pagava. Um dia meu marido recebeu uma mensagem do Serasa dizendo que o nome do meu marido estava negativado por falta de pagamento do condomínio. Meu marido entrou em contato com o João e falou assim, João, você não tá pagando o condomínio? Ele falou, pô, cara, eu tô sem dinheiro, que não sei o que. O que meu marido fez? Pra tirar o nome do meu marido do Serasa, quitou a dívida à vista, que deu mais ou menos 20 mil reais, e parcelou pro João em parcelas de R$1.000 por mês. E mesmo assim, João não pagou. Com o tempo, João também parou de pagar o aluguel. O aluguel custava em média R$5.000, mas o condomínio total dava R$7.000. Meu marido estava arcando com todo esse custo, o João se negava a sair do apartamento. Ele não queria sair porque disse que não tinha pra onde ir. Pô, o cara tava morando numa cobertura, era só alugar um apartamento menor dentro do mesmo condomínio. João ficou lá dentro sem pagar aluguel, sem pagar condomínio, sem pagar água, sem pagar luz e não queria sair por 6 meses. Ele sempre dava uma desculpa, é porque eu não tô conseguindo alugar os apartamentos, porque eu não tô conseguindo vender apartamento. A esposa dele, que é formada, também não trabalhava. Ninguém tinha renda na família e estavam lá morando na cobertura. Marquei uma reunião presencialmente com esse João e falei assim, olha João, não dá mais pra você ficar aqui. Eu entendo que você não tá trabalhando, que você disse que não tem pra onde ir, volta pra casa da sogra. Esse aluguel que você paga pra gente, a gente paga o financiamento pro banco. Esse apartamento é financiado. Então se
se você não me paga o aluguel, a gente tá tirando dinheiro do próprio bolso para pagar o financiamento. Então você precisa sair. Ele me pediu mais 45 dias. E eu, besta, dei mais os 45 dias. Sempre que João tava muito mal psicologicamente, eu era a amiga que tava ali para dar suporte. Sempre que ele me mandava mensagem falando que tava querendo tirar a própria vida, eu estava ali para dar suporte. Passou os 45 dias, fui até o apartamento com um contrato de rescisão. Quando eu cheguei no apartamento, ele não tinha movido nada para dentro de uma caixa. João simplesmente bateu o pé falando que não ia sair, que ele não ia sair porque ele não tinha para onde ir, ele ia morar debaixo da ponte. Eu que já tava pé da vida com o João, que já não queria mais ver João na frente, falei, eu não tô nem aí para onde você vai, meu querido, eu só quero que você saia. E ele disse que não ia sair. Chegando lá no apartamento, como eu vi que ele não tinha movido nada, a esposa dele se escondeu dentro do quarto e trancou a porta. Eu comecei a pegar todas as coisas e jogar tudo para fora. Abri as portas do apartamento, enlouqueci, eu surtei, joguei tudo para fora, comecei a jogar tudo. E ele falava assim, Albert, pelo amor de Deus, segura sua mulher. Ele falou assim, cara, eu não consigo, você tá fazendo ela de besta. Mesmo jogando tudo para fora, ele continuou batendo o pé, dizendo que não ia sair. Eu desisti, chamei o elevador, desci e fui embora. Marquei uma segunda visita com o consentimento dele. Quando eu cheguei no apartamento, ele disse que não ia sair porque ele não tinha um carreto. Na época eu tinha uma picape, levei minha picape, falei, não tem problema, coloca suas coisas na picape, eu mesmo levo. Quando eu entreguei o apartamento para ele, o apartamento estava completo. Até a louça do apartamento era minha. Eu deixei tudo para ele. Ele só tinha que tirar a cortina, o sofá, a cama e a roupa do corpo, só. Como ele disse que não ia sair, então desci até a administração do condomínio e bloqueei o acesso dele. Eu falei, se ele sair, ele não entra mais porque ele não é mais morador desse condomínio. Como ele descobriu isso? Da pior forma, ele saiu com o carrinho dele, quando ele foi entrar no condomínio não conseguiu entrar, então tiveram que me ligar falando assim, olha, fulano tá tentando entrar, você autoriza a entrada? Como eu disse pra vocês, nós éramos amigos, então aquele amigo que é amigo mesmo, sabe de todos os podres. Como eu sabia muito podre dele, falei, você tem certeza que você não vai sair? Ele falou, tenho. Eu falei, beleza. Peguei todos os podres dele, inclusive traição, mandei tudo pro celular da esposa dele, que ficou sabendo de tudo. Ele ligou pro meu marido e falou assim, Albert, pode vir aqui na segunda que eu vou sair, mas pede pra sua esposa parar, que ela tá acabando com a minha vida, ela tá acabando com o meu casamento. Quando eu cheguei lá na segunda-feira pro Bonito sair do apartamento, ele ainda quis que eu assinasse um contrato de confidencialidade para que eu não soltasse essa história aqui na internet. Claramente eu não ia assinar um contrato de confidencialidade, porque ele não tinha direito nenhum de eu assinar qualquer que seja o contrato. O cara tava me devendo mais de 60 mil reais. Ele disse assim, então eu não vou assinar, então eu não vou sair. Quando ele fez isso, eu comecei a quebrar tudo dentro daquele apartamento. Inclusive a mulher dele que veio pra cima de mim, a gente começou a entrar numa briga, e aí ele veio pra cima também, já comecei a ir pra cima dele. Meu marido tentou separar, eu falei, se você tentar separar, você vai apanhar também. A mulher dele começou a me gravar como se eu tivesse medo de alguma coisa. Quando eu peguei meu celular pra gravar, a mulher dele também pegou meu celular. Foi justamente aí que a gente começou a briga, corporal mesmo. Quando eu vi que tava nesse nível, então aí sim, aí eu soltei tudo que eu sabia sobre ele, contei tudo pra mulher dele, na frente dele, na cara dele, e ele com a cara no chão. Quando eu contava todas essas verdades, a esposa dele acreditou em mim, porque ela sabe que eu sou conhecida por falar a verdade e falar a verdade logo na cara. Ele negava, inclusive que ele tentou me beijar à força um dia que ele bebeu uns uísque. Ele assinou o contrato. Enquanto fazia a vistoria do apartamento, eu sentei na mesa junto com a esposa dele e comecei a jogar todas as verdades pra mulher dele. E ela falou assim, eu acredito em você, Fabi. Eu falei, é óbvio, eu não tenho por que mentir, eu só tô te contando a verdade porque é isso, ele me forçou a fazer isso. O medo dele foi tanto que ele assinou o contrato contrariado, não assinei o contrato de confidencialidade, ele pegou os panos de bunda dele, enfiou dentro do carro e foi embora. Até hoje ele não me pagou R$ 1 do que deve, já deve estar passando aí dos 70 mil. Essa é a história de um inquilino que era meu amigo, que tentou me beijar à força, que todo mundo ao meu redor sabia que ele não prestava, menos eu. Nossa, são muitas informações, cara. Gente, eu sempre tive esse negócio assim de. Porque assim, logo de início, ajudar amigo, o amigo tá se ferrando, né? A grande maioria de nós não é que alugam uma casa para a pessoa e tal. A gente normalmente, eu vejo muito isso acontecendo, recebe a pessoa em casa para morar na sua casa. Você não tem para onde ir, vem ficar um tempo aqui com a gente, mora. Eu quero que vocês pensem numa coisa que eu nunca fiz, foi isso. Gente, não tô julgando quem fez, mas eu acho muito perigoso. Porque depois você quer que a pessoa vá embora e aí você fica numa saia justa, na melhor das hipóteses, porque é assim que o vídeo começa. O amigo tava passando perrengue por conta do filho, ela já tinha oferecido o apartamento para ele ficar. Ele tinha pedido, ou ela tinha oferecido, e depois, para aliviar ele, ela tirou o aluguel por um tempo. Duas coisas aí que, gente, infelizmente é assim que o mundo gira. Duas coisas que ela fez que dá ruim. Primeiro, dá um local para a pessoa morar, sem contrato, sem nada. Seja na sua própria casa, não dá para fazer contrato na sua casa, mas vocês entenderam? É complicado você trazer para dentro da sua casa, que depois você fica numa saia justa. A pessoa, dentro da melhor das hipóteses, gente, uma pessoa super bacana. Você sente ali um abalo na sua privacidade. Existe N desentendimentos do cotidiano. E aí você fica ali numa situação de tipo, como é que eu falo para a pessoa que já deu? Já deu a hora dela, ela tem que
pegar o caminho dela, pegar o rumo. E assim, muitas entram numa zona de conforto, começam a morar na sua casa e acaba dando uma relaxada. Não quer ir atrás de trabalho, tudo porque ela está segura ali. E ela não pretende sair dali. E aí você descobre isso, você percebe que a pessoa não pretende sair. E aí você fica numa situação muito chata de mandar a pessoa embora. E a pessoa vai embora. Mas isso é a melhor de todas as hipóteses. Pode dar brigas violentíssimas dentro da casa. Eu já vi casos que terminou em traição. Mulher trouxe amiga para morar. A amiga teve caso com o marido e casou com o marido. O marido divorciou e casou. É um caso assim que eu vi todos os integrantes, eu fiquei muito chocada com isso. É uma coisa que acontece quando você traz para dentro de casa. E isso, então o que eu falei foi a melhor das hipóteses, porque dá para acontecer tudo isso ainda. O caso dela é um apartamento e o cara pagava aluguel, porém, pelo que eu entendi, não tem contrato. E aí se a pessoa começa a se recusar a pagar, não tá no nome dela, gente. É uma coisa assim de boca. E pode ver, ele não pagou o condomínio, ficou dívida no Serasa, no nome do marido dela, de 20 mil. 20 mil! Por que não foi pro nome dele, já que ele tá na casa? Entendeu? Aí a dívida que ele fizer vai pro nome de vocês, ele não tá nem aí, ele viu que você paga. Ele viu que você paga e ainda por cima aliviou o aluguel dele, que é outra coisa complicada de se fazer. Mesmo com amigos, seja quem for, é quando você alivia. Você diz assim, ó, por um tempo não precisa fazer tal coisa. E não só conta, gente. Você está com um prestador de serviço, você está com um funcionário, você tem um colega de trabalho. Aí você vê que a pessoa está passando um momento difícil e você diz assim, ó, não precisa fazer tal coisa não nesse momento, deixa que eu faço. Não precisa pagar tal coisa não, deixa que eu pago. Nesse momento difícil. É muito complicado isso, porque depois a pessoa não quer voltar a pagar. Ela não quer voltar a pagar. Foi morar na cobertura e aí já ficou uma pergunta na minha cabeça. Como é que ele sabia que ela saiu da cobertura? Como é que ele sabia? Porque o nível que ele já tá de, sabe, assim, então com os comportamentos estranhos, tipo a história da vaquinha, eu já não contaria pra ele que eu saí do condomínio. Que eu saí da cobertura. Porque ela saiu daquela cobertura, foi para uma casa. E ele pediu a cobertura para morar. Que aí começa a encrenca que ele não queria sair de lá. Ele não estava, parece que, pagando aluguel. E ainda por cima não queria sair de lá. Ficou sem pagar luz, sem pagar água. E não queria sair. Não paga nada e não quer sair daquele conforto. E eu fiquei me perguntando como é que ele sabia que ela não estava mais morando na cobertura e foi para uma casa. Ou ela contou nas redes sociais, porque às vezes o conteúdo é sobre a vida da pessoa. Ou ela contou para ele. É para vocês verem, gente, é muito complicado o conteúdo ou a gente mesmo se abrir para as pessoas e contar coisas da nossa vida. Às vezes abre brecha para a pessoa pedir favores, às vezes folgar com você, ser folgada. E ele vai morar nessa cobertura, como vocês viram, e dali a coisa desanda. Eu não sei o que bateu nesse homem, que ele disse, eu não vou sair. Aí ele ficou enrolando ela. O que ele queria fazer? Não, uso capião ele não vai fazer, porque ele não tem anos naquele local e ele não está pagando luz nem água, né? E ele precisaria provar que ele estaria pagando ali contas daquele local e que o local foi abandonado. Não é a situação daquela cobertura. Sem contar que estava financiado, eles estavam pagando o financiamento. O que ele queria quando ele bateu o pé de que não ia sair? O que ele pretendia? Eu vi casos assim, gente, de que você alugou de boca, a pessoa bateu o pé que não queria sair. E aí ficou uma situação complicada de tirar a pessoa. Eu cheguei a ver no TikTok algumas situações. Eu não entendi. Era isso que ele queria fazer? Bater o pé, eu não saio e ficar no local? Eu vi uma moça que ela alugou uma casinha para uma família bem disfuncional. A família bateu o pé que não ia sair, parou de pagar aluguel, o contrato não existia, era aluguel de boca, combinado. Então, o que a pessoa pretende com isso? Deixa eu entender, não existe, a polícia não faz despejo, como é que é? Por quê? Por que isso acontece? Me conta aqui, quem conhece dessa lei, se existe uma lei para isso, se é uma falha, na verdade, da lei, que quando o aluguel é uma coisa combinada e não tem provas, como é que funciona a questão do despejo? Como é que é despejar a pessoa? Se eu não tenho documento, eu não consigo despejar? É nessa que ela ganha? Batendo o pé que não vai sair? Porque eu já vi essa situação acontecendo. Eu não vou sair. O que ele perdeu? Onde é que ele se perdeu, que ele não conseguiu seguir com isso? Primeiro que ela tinha acesso direto à casa, ao condomínio. Ela conseguia entrar e sair do condomínio porque já conhecia ela como dona. Ela é dona.
Então, ela conseguia entrar e sair do condomínio e ter acesso fácil à casa. Ela entrava e armava um barraco, jogava as coisas dele para fora, ela mesma realizava o despejo. E ele tinha que conversar para que ela fosse embora e fazer promessas de que ia sair. E aí ela tinha uma cartada na manga que a maioria não tem quando acontece essa situação. Ela tinha uma cartada muito valiosa, que é travar a entrada dele. Quando ele sair, ele não consegue mais entrar. Uma pessoa que aluga uma casa para uma família, e a família, aquele caso que eu falei, e a família bateu o pé que não ia sair, ela não consegue fazer isso. Vamos travar aqui as fechaduras. Eles vão sair uma vez, depois não conseguem mais entrar. A maioria não consegue fazer isso. Ela tinha uma cartada fenomenal. Ainda assim, ele enrolou ela. Ele falou: Ó, eu saio na segunda-feira, sua mulher tá acabando com a minha vida, ela mandou as traições pelo celular. Segunda-feira eu saio. Aí deixaram ele entrar. E aí, de novo, teve que ir lá fazer barraco. Mas conseguiram tirar ele, conseguiram. E ainda conseguiram porque a cartada que ela tinha de bloquear as entradas, ela podia fazer de novo. Ele não conseguia tomar esse controle. Ele não conseguia pegar realmente o local para ele. Ele não conseguia. Cara, que situação. Eu acho que uma amizade assim não é só a vaquinha, não, viu? Que tem sinais. Não é só a questão lá da vaquinha que ele queria ganhar dinheiro com as doações. Normalmente é uma amizade que já tem sinais muito antigos. Ela mesma falou, todo mundo sabia que ele não valia nada, menos eu. Ou seja, todo mundo sabia. Por quê, gente? Todo mundo sabia. Porque viu coisas acontecendo, viu umas situações estranhas e disse, esse cara aí não vale nada. Esse cara aí. Mas é que a gente não. A gente gosta da pessoa, gosta da amizade e vai mantendo até a coisa feder muito. Isso aí fedeu muito. Terminou em agressão, terminou todo mundo se estapeando. O que vocês acharam, gente? Agora me diz. Por que vocês acharam... O que vocês acharam que ele queria não saindo do local? Ele achou que ela ia desistir? E seguir pagando o financiamento e deixar a cobertura para ele? O que vocês acham que ele tinha assim, em mente? Vamos ver os comentários. Esse amigo é o mesmo do caso da mesa, né? O caso da mesa. Eu tô com medo de entrar, tá, gente? Mas lá no... Eu vou deixar aqui o arroba dela, se vocês quiserem entrar para ver. Ela mesma confirmou, sim. Ou seja, clicando aqui, talvez a gente saiba quem é a pessoa. Por que permitiu que ele entrasse, mesmo depois de ter bloqueado? Não entendi essa parte. Aí o pessoal respondeu, porque ele prometeu que sairia na segunda-feira e ela deu esse voto. É isso, ó, porque o segundo comentário, porque ele tinha que pegar as coisas dele, né? Ele tá bloqueado do lado de fora, fique tranquilo. Traz o carreto aqui que a gente vai colocar suas coisas aqui fora. E se não trouxer, as coisas vão ficar aqui fora. Não precisa voltar para pegar. Fique em paz, a gente tira suas coisas. Amiga, sei que não tem nada a ver. Não tenho amigos. Não ajudo ninguém. Não peço nada para ninguém. Não quero nada de ninguém. Ninguém entra na minha casa. É assim que eu tenho paz. Às vezes você faz um favor e a pessoa começa a agir como se fosse sua obrigação. Olha aqui, gente. Por que você não chamou a polícia? Aí ela respondeu: a polícia não pode tirar. Então existe um buraco, eu acredito na lei, em relação a despejo. Buraco não, gente. Eu acho que existem regras sobre despejo que em algumas situações vai deixar uma pessoa na situação dela desprotegida. E talvez ele tenha percebido isso, ele descobriu isso, e o caso que eu falei para vocês dessa família que alugou e se recusou a sair, talvez tenha acontecido também a mesma coisa, percebeu que tinha isso. Como é que funciona ordem de despejo? Quem é que pode fazer e realizar um pedido de ordem de despejo? Isso é mediante a um contrato, aí eu consigo? Eu tenho que estar junto a uma imobiliária, aí eu consigo despejo? Como é que se consegue um despejo? Porque no formato que ela alugou, no formato que ela fez as coisas, ela mesma respondeu: a polícia não pode tirar ele. Enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ela não conseguia tirar ele e parece que ele sabia disso, mas ela cansou ele, ela ganhou ele no cansaço. Eu vou falar pra vocês, eu no lugar dela eu ia chorar igual criança. Igual criança, gente. Eu ia chorar tanto, eu ia orar tanto para Deus me ajudar, porque eu não consigo ser assim, eu não sou assim, gente. Eu não consigo, por exemplo, entrar. Aí eu tenho uma facilidade muito grande de armar um barraco, pego as coisas da pessoa, jogo para fora. Eu não tenho, na verdade, eu nunca fiz isso, tenho pouca prática, precisa praticar mais. E aí eu ia ficar assim, cara, o que eu faço para tirar a pessoa de lá? Mas aí já começa que eu não tenho um apartamento com cobertura. E eu já digo não assim de cara. E graças a Deus eu não acumulei na minha vida pessoas que têm
sabe, tipo, posso morar na sua casa e tal. Mas se vier, eu vou falar, não dá, tá? Eu falo, não, gente. Pra já evitar, pra eu não ter que chorar mais tarde, entendeu? Porque eu não ia conseguir. Eu não ia. Gente, o que eu ia fazer, meu Deus? Ah, eu ia bloquear a entrada. Eu ia bloquear a entrada. Bloquear a entrada e não ia deixar a entrada. Ah, mas eu saio na segunda. Na segunda, suas coisas estarão do lado de fora, se é isso que você quer. Tá? Se você quiser agora, a gente já põe pra fora, mas você não vai entrar. Legal, eu acho que eu ia fazer isso. Ela tinha isso na manga, gente. Ela tinha isso daí na manga. Mas é isso, agora me conta, galera. O que vocês acharam da história dela e o que vocês fariam nessa situação? Porque essa situação eu já vi outras acontecendo. O inquilino entrou, seja amigo, colega ou um combinado. Mas aí a pessoa bateu o pé e disse que não vai sair. É, gente, a gente achou que era só um vídeo sobre apunhalar. Mas quer saber? É muito mais do que isso. Tem a lei no meio. O que a gente faz? Me conta aqui, galera. Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.